muitas semanas, muitos meses, muitos dias de alguma ansiedade, de algum stress, de algum foco, algum não muito, que leva a um cansaço enorme e não parece, é mais mental do que propriamente físico, e acaba por ser um largar de emoções, de aproveitá-las ao máximo, de ver cumprido, uma felicidade indescritível, daquilo que foi o momento, que foi tudo, a festa, o Marquês, o trajeto do autocarro é incrível, a gente está no trajeto e quer que o dia não acabe, porque é mesmo uma coisa, acho que toda a gente devia viver aquilo uma vez na vida. Por isso, muito feliz a aproveitar, a ver muitas coisas, muitos vídeos, muitas fotografias, a sorrir o dia todo pela festa e, acima de tudo, por tudo que fomos capazes, por tudo que é a alegria que damos a milhares de pessoas e a milhares de sportinguistas. Por isso, a desfrutar do momento. Amanhã, quando voltarmos ao trabalho, pensamos no jogo da taça. Mister, quando adormeceu já madrugada de domingo, qual é que foi a primeira imagem que surgiu na memória de tudo aquilo que foi o festejo? Ou qual é que foi a primeira imagem quando fechou os olhos? Sabes que, e tu já falámos várias vezes, a primeira imagem que eu tenho será sempre a minha família. E é uma alegria imensa para mim sentir que eles estão orgulhosos e felizes por tudo que o filho, o pai, o neto, o tio, o padrinho, com muito trabalho conquistou, e a minha felicidade ou a felicidade deles é a minha. E essa será sempre a minha primeira imagem. Depois, todos os segundos, o final do jogo, aqueles segundos que já não fugia a vitória, que éramos bicampeões, o estádio, o caminho, como eu disse, o trajeto até o Marquês. O Marquês é algo que a gente não consegue mesmo descrever. É por isso que eu digo que toda a gente devia passar por aquilo uma vez na vida, porque vocês já passaram mais. Eu fui a primeira, que seja a primeira de muitos. Mas é indescritível a alegria. É impossível nós não irmos a sorrir o caminho todo, não irmos a festejar, não estarmos felizes. E a vida é mesmo isso, é sermos felizes, aproveitar o momento, porque o futebol também é muito isto, é o momento, e eu tenho bem ciente na minha cabeça que é aproveitar o momento, porque depois as coisas mudam muito rápido no futebol e nós temos de ser muito equilibrados. Eu já disse isso várias vezes, eu com a minha família, como sou muito chegado à minha família, às minhas irmãs, sou muito chegado mesmo. Falei com todos logo a seguir ao jogo. Com a minha mãe só falei no dia seguinte, porque não consegui falar com ela, e mesmo no dia seguinte mal vi a minha mãe enviar umas lágrimas, porque a minha mãe sou muito parecido naquilo que é sentimento e forma de estar, de ser positivo, sou muito virado para a minha mãe, e só olhar para eles eu percebo a felicidade deles, o orgulho que eles têm, as minhas irmãs. Há coisas muito, para mim marcam, há coisas muito significativas, se calhar para outras pessoas não marcam. Para mim, eu dou-te o exemplo, a minha irmã mandou-me um vídeo do meu sobrinho antes do jogo a pedir à padroeira de Mirandela para que o tio ganhasse. Por isso são coisas que marcam e que me marcam muito, e esses são os verdadeiros troféus. Por isso sei e sinto que estão muito, 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 muito felizes. Sente-se no sofá confortavelmente, coloque um cascol de Unino e não perca a pitada da primeira grande entrevista do treinador bicampeão nacional Rui Borges à Sporting TV e ao Jornal Sporting. Uma viagem a 5 meses frenéticos tiveram a cereja no topo do bolo com a conquista do tão ambicionado título. E o grande desafio é de uma retrospectiva sobre tudo o que se passou, mas sempre com a missão de conhecermos melhor os obreiros deste feito histórico para o Sporting. O balanço é um bocadinho como termos sido bicampeões, e o trajeto, porque foi tudo tão rápido, as circunstâncias levaram que acontecesse tudo tão rápido que a gente parece que já vamos com muitos anos, mas não vamos. Mas felizes porque foi muito trabalho, foi um acreditar desde o primeiro dia, da equipa técnica. Eu quando falo que sou de Mirandela não é às vezes para as pessoas acharem que eu estou a
a querer sobressair Mirandela por ser mais do interior, não. Eu digo que sou de Mirandela só pelo orgulho de ser de Mirandela. Se fosse de outro sítio qualquer, eu diria com muito orgulho que era de outro sítio qualquer. Por isso, de outra cidade, ou de uma vila, de uma aldeia, com todo o orgulho do mundo. E eu como sou muito chegado aos meus, e sou chegado muito à minha terra e gosto muito da minha cidade, tenho um orgulho imenso de dizer que sou de Mirandela. Não por às vezes nos acharmos inferiores, nada disso. Não digo isso nesse sentido. Digo sim pelo orgulho que tenho de dizer de onde sou. De onde sou. Por isso, em relação àquilo que é o nosso trajeto enquanto equipa técnica, eu tinha que falar sempre nos meus adjuntos, porque... o que é que eu vou dizer deles? Se estamos aqui, devo-lhe muito, muito, muito a todos eles. A todos. Este ano, agora aqui no Sporting, esta época, acrescentamos o Neto, o Gonçalo, o Pedro, o Tiago, o Tecelão, que têm sido incríveis, o espírito, a camaradagem, o caráter, os valores também são muito parecidos, a vontade deles é muito parecido com aquilo que é, para mim, o segredo da minha equipa técnica, o estar de forma humilde, tranquila, o sermos nós próprios, não estarmos feito tontinhos no dia-a-dia só a falar de futebol e as táticas e mais táticas e jogadores e mais jogadores, nada disso. Levamos o dia-a-dia muito leve, focados no trabalho e por isso é que depois chegamos ao fim e somos felizes. Mas é uma equipa técnica muito leve, muito própria, muito humilde. Falar do Zé Pedro, que é um analista que eu já falei, também tive essa oportunidade de falar, rapaz que apanhava e tirava cones em Mirandela e que desde o primeiro dia que comecei como treinador de Mirandela disse-lhe para seguir a parte da análise, porque se um dia tivesse sorte ele iria comigo por me ter ajudado ali naquele momento desde o primeiro dia, e hoje é um grande analista. O prof. Fernando, que é o meu braço direito de equipa técnica, que são os dois que estão comigo desde o primeiro dia mesmo. É um miúdo que é focadíssimo, é à procura de todos os dias cada vez ser melhor, dá-me uns nós às vezes na cabeça também, porque tem ideias muito próprias e tem-me feito crescer imenso como treinador, como pessoa, eu a ele também, porque mudou muito nestes 8 anos, está muito diferente, nós às vezes brincamos muito com ele por causa disso. Depois temos o Ricardo Chaves, veio passar 2 anos, foi o meu último treinador, enquanto jogador foi o meu último treinador, foi alguém que eu me identifiquei, alguém que teve um passado no futebol também, enquanto jogador, um passado bonito, onde eu achava que podia acrescentar muito, é humilde, é como nós, acrescentei depois, que tem sido fantástico também, e o Tiago Aguiar, que acrescentámos a época passada, em Moreira, num primeiro momento por causa do nível de treinador, mas depois claramente para mim identificado com aquilo que eram os meus valores também, com o caráter e personalidade, e eu queria acrescentar alguém à equipa técnica e optei por acrescentá-lo porque acho que é um miúdo também muito diferente do que nós temos, de todos, e que ao fim e ao cabo acrescenta a equipa técnica, e é sempre nesse sentido. Mais do que o ser o melhor ou o pior, que isso para mim é muito subjetivo naquilo que é o trabalho de cada um, a mim rege-me olhar para eles pelo caráter e pela personalidade e pelos valores que têm, todos eles, porque depois o resto é trabalho e a gente não nasce ensinado e vamos aprendendo. E todos eles aprenderam imenso, todos nós, eu também, e estamos sempre a aprender, por isso, mais do que às vezes a competência inicial daquilo que cada um achar das pessoas, para mim é o valor e a personalidade e o caráter que conta, porque depois do trabalho, com a ajuda de todos nós enquanto equipa técnica, vamos crescer e melhorar muito. Mister, e por falar nisso, ontem houve alguém importante que disse que o Mister não era licenciado, mas tinha um doutoramento no caráter, na liderança e na nobreza. Não lhe vou perguntar se sabem ouvir estas palavras, porque acho que isso é óbvio, mas reconhece esses traços de personalidade não só em si, mas também nos vossos elementos de equipa técnica? Sim, é um bocado isso. O Presidente, agradeço-lhe, e foi a única coisa que ele disse quando fomos receber a medalha, e foi o abraço que lhe dei depois do jogo, o primeiro abraço que lhe dei. A única coisa que ele disse foi obrigado pela confiança e pelo acreditar numa equipa técnica que, ao fim e ao cabo, o passado não era assim tão glorioso quanto isso, era sim o trabalho e a evidência do trabalho, mais do que qualquer ganho, porque não ganhámos nada, nunca tínhamos ganho de troféus nenhuns, mas sim ganhámos o respeito,
E o respeito por esses valores, por esse caráter, por essa capacidade de trabalho que nós fomos demonstrando sempre. Por isso é muito bom ouvir, e lógico que é muito bom ouvir, mas acima de tudo a confiança que nos deu, ou que me deu a mim particularmente na primeira vez que falei com ele, desde o primeiro segundo eu senti que ele gostou muito daquilo que era a pessoa Rui Borges, não só o treinador, porque se não gostasse eu não estava ali naquele momento, mas a pessoa Rui Borges. Por isso o maior elogio que lhe posso é a única coisa de valor, de grande valor que eu lhe posso dizer é um obrigado pela coragem, pela capacidade, independentemente do que aquilo que o futuro vai ditar aqui há muitos anos, se Deus quiser, no Sporting, mas jamais vou esquecer a oportunidade que me deu e a coragem que teve de apostar em nós. Em relação àquilo que é os valores, é aquilo que eu tinha acabado de dizer. Acho que é claramente aquilo que rege esta equipa técnica. Nós não fomos uma equipa técnica sempre desde o início que o nosso percurso, eu dizia isso na brincadeira, amanhã podia deixar de ser treinador de futebol, que era a pessoa mais feliz do mundo, e vivia o homem mais feliz do mundo por estes 8 anos que passámos, e por ter a oportunidade de ser campeão nacional no Sporting. Por isso, porque nada, o que nos guiou sempre era a felicidade, a paixão do jogo, do futebol, e de em algum momento conseguirmos chegar ao máximo do nosso campeonato, porque acredito sempre que seremos sempre recompensados por aquilo que somos enquanto pessoas e por aquilo que damos aos outros. E a vida tem-nos demonstrado isso, pelo menos enquanto desportistas, enquanto treinadores, tem-nos dado isso, porque aquilo que nós damos, aquilo que demonstramos, a felicidade com que o fazemos, temos sido sempre recompensados. E isso é o melhor da vida, é ser recompensado por a pessoa que és, por as pessoas que somos, por aquilo que demonstramos, por aquilo que damos aos outros, e sim, é os meus melhores troféus, como já disse várias vezes. Mas antes de se sentar no banco para dar a tática, Rui Borges espalhava perfume futebolístico nas 4 linhas. O pai Mário foi a inspiração e o Mirandela o clube mais representado nessa aventura dentro das 4 linhas, que tornou-se numa paixão maior por ser treinador. Eu acho que era um bom jogador. Acho que se fosse agora tinha tido mais oportunidades do que lá atrás. Lá atrás era mais difícil os jovens terem oportunidades. Em momentos específicos, se calhar, da minha carreira, tive sempre outra coisa que não correu tão bem para que não conseguisse dar um bom salto. Eu sempre tive o sonho de ser jogador. O meu pai foi jogador, acabou com 36 anos, chegou à primeira divisão. Eu não consegui fazê-lo e será sempre o meu pai o meu maior ídolo. Depois da minha carreira futebolista, eu quase sempre, com o passar do tempo, tive incutido nos capitães de equipa das equipas por onde passei, porque sou uma pessoa que gosto muito de me dar aos outros, gosto muito de ajudar os outros, dou-me bem com toda a gente, felizmente. Ao longo da minha vida dei-me sempre muito bem com os meus colegas, com os meus jogadores. E desde cedo percebi que olhavam para mim como um líder pela minha capacidade de comunicar e de liderar, acima de tudo, como jogador primeiro. E então, desde os 26 anos no meu Mirandela, no meu Sport Clube Mirandela, tive a oportunidade de treinar desde os sub-6 aos sub-19. Passei por todos os escalões, fui campeão em alguns. Fez-me crescer muito, ajudou-me muito a entender muita coisa também. Por isso tive essa oportunidade, tive essa capacidade, mas desde o início também que olhava e dizia que acho que se a vida me proporcionasse, claro que a gente vive sempre do futebol, se tivesse que trabalhar no futebol nesse sentido e ser treinador adjunto, teria que o ser. Mas desde cedo que disse que eu queria ser treinador principal, porque achava que tinha perfil de treinador principal e não de treinador adjunto. Por isso, feliz porque depois, quando acabei, o presidente Carlos Correia deu-me essa grande oportunidade de treinar o meu clube e de começar logo a seguir a acabar uma carreira. Por isso, desde cedo que gostei, por aquilo que eram minhas características também enquanto jogador,
que gostei e achava que ia ser treinador de futebol. E há coisas que não se esquece, não é? Porque vemos nos treinos que o Mister gosta de dar aquelas fatiadas para a finalização dos nossos pontos de lança. Eu gosto porque era das melhores coisas que eu tinha em termos técnicos também. Eu era extremo, depois já com 33, 34, já fui número 10, já não corria tanto, né? Mas como extremo sim, era um forte meu. Era o cruzamento, era a bola cortada, a bola fatiada, como quiser chamar, mas era dos meus atributos melhores, dos meus melhores atributos. Por isso sim, gosto de vez em quando tenho a oportunidade ali no treino de ser eu a fazer alguma coisa, mas elas não se queixam que elas vão direitinho. Sem perder a oportunidade de uma peladinha, foi sempre a pulso que subiu na carreira enquanto treinador até atingir este expoente máximo do Sporting. E tudo com base num lema tantas vezes proferido nos estádios de Alvalade, que mistura inspiração e muita atitude, e que o segue desde o primeiro momento. Cresceu comigo e está incutido desde o primeiro dia que sou treinador, porque vamos percebendo que o futebol está muito diferente, vai mudando, vai sendo moldado, e o futebol cada vez está mais intenso, está mais competitivo, e se a atitude não estiver lá, não vai chegar só a inspiração e a qualidade técnica. O futebol está muito exigente, e o jogador tem que se adaptar a isso, os treinadores têm que se adaptar a isso. Por isso, eu acredito sempre que, enquanto líder, enquanto treinadores, se conseguirmos incutir uma atitude correta no jogador, dentro daquilo que ele é depois em termos técnicos, e isso, fomos bicampeões. Por isso, em alguns momentos com mais inspiração, outras vezes com mais atitude. Por isso foi sempre um bocadinho esse o nosso lema enquanto equipa técnica, será sempre, porque acho que faz toda a diferença. Acho que faz mesmo toda a diferença, e o meu passado tem-me dito isso. E que primeiras impressões é que teve do Sporting quando cá chegou? As primeiras impressões foram bater naquilo que tinha sido a conversa com o seu presidente, com o nosso presidente. O dia-a-dia da academia, desde o primeiro segundo, é muito família e é muito aquilo que nós somos enquanto equipa técnica. Muito feliz por isso, porque é bom entrarmos no nosso dia-a-dia, no nosso habitat diário, onde passamos muitas horas, ou grande parte das horas do dia, e sentirmos que estamos tranquilos em casa e que está toda a gente, mas mesmo toda a gente para ajudar e nunca para complicar. A energia é boa, mesmo quando às vezes o resultado não é tão bom ou quando nós não ganhamos sempre. Entramos na academia, somos obrigados a sorrir, porque as pessoas estão ali para ajudar e estão sempre de uma forma positiva a acreditar naquilo que o futuro nos dirá e que será o tal futuro risonho. Por isso, vai bater muito naquilo que nós somos enquanto equipa técnica. Muito família, muito unidos, toda a gente a respeitar-se. A envolvência que existe é muito boa, é muito leve, é muito limpa em todos os departamentos. Toda a gente respeita toda a gente respeita o trabalho de cada um, valoriza o trabalho de cada um. E desde o primeiro dia que entrei no Sporting, estou sempre a sorrir e estou feliz, porque as pessoas às vezes, e vocês acompanharam nas conferências, o espírito é felicidade, não havia outra coisa, não há outra forma de estar, na minha não há. É feliz por aquilo que a vida me tem dado, por aquilo que me tem proporcionado e por poder estar no Sporting, não podia haver alegria mais do que essa. Agora, as coisas vão correr sempre bem, não, é a maneira com que olhamos para aquilo que nos acontece. Eu olho sempre de forma muito positiva e para aprender algo que nos leva a ser melhores, por isso. A família é a mesma palavra mais certa para definir aquilo que é o Sporting. Dezembro de 2024. O telemóvel toca e não é sobre o Natal. Do outro lado, o presidente do Sporting Clube de Portugal. A mensagem, o desafio de abraçar um projeto em busca do bicampeonato. E o resto? Bem, o resto da história. A prenda de Natal foi a melhor que podia ter tido. Eu é a única data do ano que gosto, que ligo muito, porque vai bater naquilo que eu sou. Porque eu tenho a minha família comigo toda reunida e sou feliz assim, ao pé dos meus. Isso para mim basta-me. E aqueles momentos ali do dia 24 e 25, para mim, é os melhores dias do ano, porque estou com eles todos. Este ano foi um bocado diferente, não consegui desfrutar do Natal, por um bom motivo, ou por o melhor motivo do mundo. Para mim, para a minha família também, como é lógico, era a melhor prenda para todos, foi essa, foi ter a oportunidade de vir para o Sporting. Por isso foi um Natal diferente, mas muito, muito saboroso, mesmo não o desfrutando naquilo que era a data,
Mas foi fantástico, foi indescritível. Em relação àquilo que era o grupo é bom, o grupo é um grupo fantástico, é um grupo, eu já disse também, já várias vezes tive a oportunidade de o dizer, é um grupo sem egos, que ninguém olha para ninguém achando-se melhor ou pior, lá está, vai bater tudo naquilo que é o dia-a-dia da academia. Toda a gente respeita toda a gente, cada um respeita o colega do lado por aquilo que ele é, por aquilo que ele dá. Todos eles sabem o que cada um dá à equipa, o que cada um ajuda a equipa. Por isso era só uma questão de confiança e eu não fui diferente daquilo que eu sou, nem do que fui sempre para trás. Eu próprio, nós próprios, a equipa técnica, não eu, que a minha equipa técnica é o que tem um grande valor e uma maior porcentagem também nesse sentido, de mérito. Fomos nós próprios felizes por estarmos aqui e eles agarraram se calhar à nossa felicidade, ao nosso sorriso, à nossa forma leve de ser, ao nosso acreditar e a nossa ambição de querer ser felizes, e aos poucos foram acreditando, foram-se agarrando. Impossível também não nos agarrarmos não só à equipa técnica, não digo à equipa técnica, mas sim depois àquilo que é a envolvência Sporting, porque conseguimos de alguma forma os adeptos também acreditassem muito desde o primeiro dia que chegámos aqui, mesmo quando o resultado não foi assim tão positivo, empatámos, que felizmente nunca saímos derrotados. Por isso, toda a envolvência foi um só e foi fácil nesse sentido a equipa ligar-se e estar comprometida. Os primeiros tempos foram muito intensos logo. Começou logo com um derby, venceu, voltou à liderança da Liga, teve também o jogo em Guimarães, um jogo muito difícil, teve a final da Taça da Liga, foram vários desafios logo ao início. Como é que viveu essas primeiras semanas e se levar logo com esses jogos tão importantes também foram bons no sentido em que o deixaram mais preparado para o que vinha aí? Sim, foram semanas intensas, muito intensas, grandes jogos, com grandes equipas. Por um lado, se calhar até foi bom no sentido que foram muitos jogos seguidos, com grandes equipas, e nem me deu tempo, se calhar, de bater aqui um boom na cabeça de que, ok, estou no Sporting, estou no campeão nacional. Como foram semanas tão intensas, tipo que estava meio anestesiado em termos mentais e só estava focado em querer ganhar, independentemente da equipa, mesmo estando a representar o campeão nacional. A pressão inicial se calhar não foi tanta, porque se calhar estou a contradizer um bocadinho aquilo que poderia ser, a pressão de jogar grandes jogos, mas não estava tão anestesiado, estava tão feliz por estar no Sporting, eu queria jogar, independentemente de quem fosse, e desfrutar dos jogos, e queria ganhar por estar num grande clube, por isso. Fez-me crescer muito, foram semanas muito intensas, com o passar das semanas depois sim, veio a nós algum stress, alguma ansiedade também nesse sentido, mas acima de tudo feliz por representar o Sporting. Ficámos muito tristes naquilo que era ter perdido a taça da Liga, o primeiro troféu que estávamos a disputar também enquanto equipa técnica, mas com um acreditar enorme que se aquilo não estava naquele momento para nós, é porque algo melhor, lá está, bater naquilo na maneira de estar, de achar sempre que se não foi aqui isto é porque alguma coisa ali vai ser diferente e vai ser melhor. E foi o que aconteceu, e felizmente bateu naquilo também que eu falei, porque é um acreditar sincero, acima de tudo, não é de tangas, como se diz no futebol, não é de tangas nenhuma, mesmo que não tivesse corrido como nós desejávamos, mas naquele momento eu disse aquilo que sentia, porque sou muito assim. Agora, foram semanas intensas, mas boas por desfrutar e por poder estar no Sporting. E pouco depois vem mais um objetivo do menino, acredito eu, que foi treinar na Liga dos Campeões. Mas ouvir aquele hino e participar em jogos decisivos como aconteceu, acho que é o que enche qualquer coração de alguém que gosta de futebol. Claramente, é um sonho de qualquer menino. É por isso que eu digo que sou só o Rui Borges de Mirandela, que correu atrás de um sonho, que trabalhou para isso, fez por isso.
futebol é muito de emoção, é muito de memórias que nós deixamos nas pessoas. E as memórias que vamos deixar, ou as que deixamos, é a melhor coisa que podemos ter na vida, mais do que qualquer outra coisa. Por isso, as memórias que eu vou deixar no meu filho, na minha mulher, nas minhas irmãs, nos meus pais, nos meus sobrinhos, nas minhas afilhadas, nos meus compadres, que têm sido pessoas incansáveis também naquilo que é sofrer comigo. É o melhor que pode existir na vida, por isso. Porque, como eu disse no início da conversa, da entrevista, o futebol é muito o momento e eu tento ser muito equilibrado nisso. Desfruto e estou a desfrutar do momento porque merecemos muito e mereço desfrutá-lo, mas estou completamente tranquilo porque o futebol é transitório. Hoje somos os melhores, amanhã já não somos tão bons, depois voltamos a ser os melhores, depois já não somos outra vez. Isso para mim está tudo bem, faz parte daquilo que é o meu trabalho e desde o primeiro dia que tenho noção disso, que é a exigência e daquilo que é ser treinador de futebol, principalmente num grande clube, que era um sonho e concretizei por isso. As memórias que damos, isso sim, isso toda a gente se vai lembrar do rapaz de Mirandela, que foi bicampeão no Sporting, onde já passaram grandes treinadores mundiais, não é? E eu tive essa felicidade, tive essa sorte dá muito trabalho para mim, e tivemos essa competência de criar memórias nas pessoas que não se vão esquecer de nós, e isso é o melhor que pode existir. E num curto espaço de tempo chegou um ritmo frenético. Derby, deslocações de grande risco, decisões na Taça da Liga e jogos da Liga dos Campeões. Para além disto, obstáculos como as lesões tiraram peças a um xadrez que tinha de se movimentar na perfeição para o checkmate. O futebol dá-nos coisas como dá a vida em muitas outras coisas. E nós temos de saber lidar com elas, temos que levar as coisas por onde queremos, e é isso que eu tento. Eu acho que muitas coisas da nossa vida é a forma com que olhamos para elas e para que lado é que as queremos levar. E eu levo sempre para a parte boa, para a parte positiva, por isso. O azar de uns vai ser a sorte de outros e nós temos que arranjar aqui forma de ser os melhores na mesma. E foi isso que aconteceu. A sorte de ter um grupo que também se agarrou a isso, capaz, que demonstrou ser capaz sempre e que nunca se lamentou também e que estavam todos para ajudar, estavam todos mesmo para ajudar, nem que fosse o avançado a guarda-redes e o guarda-redes avançado. Estavam todos ali para ajudar e sempre prontos para dizer ao mister que estava aqui, ao mister, conte comigo, for para o que for, eu quero ganhar, quero ajudar a equipa e a equipa vai ganhar de qualquer forma. E foi um bocado esse o espírito de todos nós, toda a estrutura, não só da equipa, toda a estrutura diária, desde as pessoas que ligam a rega para que não falte nada, para que a bola role mais rápido ou ande melhor no treino, toda a gente, da cantina, do refeitório da academia, toda a gente é importante naquilo que é o seu papel para que o jogador se sinta confortável, feliz, e é isso que eu digo, é isso que acontece todos os dias na academia de Sporting, por isso só temos que desfrutar e tentar fazer o nosso melhor. Se em algum momento não chegar, estarmos de consciência tranquilas, dei o meu melhor hoje. Não chegou, paciência, mas dei o meu melhor e ninguém nos vai apontar nada. E é um bocado isso, e foi isso que aconteceu durante todo este tempo que estamos aqui. Mister, nas conferências houve uma altura ali durante o mês que muitas perguntas foram sobre o tempo de treino, que não havia, e o Mister falava que não havia treinos aquisitivos, portanto não dava para incutir a ideia desta equipa técnica. A verdade é que o Presidente ontem falou do poder de adaptação de todos vocês. E isso foi mesmo o que aconteceu, a forma como se conseguiram adaptar a tudo o que se passava ali na academia, à falta às vezes dos jogadores, a esse pouco tempo para treinar, e onde surgem grandes exemplos disso é, por exemplo, o Zeno, que agora é uma certeza começar a jogar no meio campo, e jogos como foi em Barcelos, em que olhávamos para o banco e a 9, se calhar 7 eram miúdos da formação que nunca tinham jogado. Essa parte dos treinos aquisitivos, eu acho que para nós a equipa técnica foi um grande desafio, a adaptação a tudo um bocadinho. Vinhamos de um grande clube e deixa-me dizer isso, que o Vitória é um clube diferente também, onde estávamos nas competições europeias, já tínhamos tido ali alguma adaptação nesse sentido. Aqui claramente entramos noutro registro ainda diferente, mais acima,
com a cultura muito própria também de Sporting, naquilo que é o dia-a-dia, naquilo que é o trabalho de equipa. E tem sido um desafio fantástico para nós enquanto equipa técnica também crescer nesse sentido. Moldou-nos muito, acrescentou muito àquilo que era a nossa forma de ser e de estar, de olhar, de pensar, de trabalhar. Tem sido um grande desafio, nós falamos isso muitos dias, diariamente, sobre o aspecto de nos termos de adaptar a muita coisa, mas faz-nos crescer muito, fez-nos crescer muito. O desafio de não treinar, não conseguir treinar em termos aquisitivos, deixava-me num primeiro momento, logo ao início, se calhar um pouquinho frustrado e ansioso, porque acredito muito no trabalho e acho que a repetição do trabalho é que leva a que a gente seja cada vez melhor. E tem sido uma adaptação boa, difícil no sentido de perceber e de melhorarmos e de que forma é que conseguimos melhorar. Mas deu resultado. Deixa-me dizer, e não tive ainda a oportunidade também de deixar aqui um obrigado a eles também e aos treinadores que passaram e ao Gião agora que está na equipa B, por tudo que foram capazes também de nos ajudar a nós, porque em certos momentos eles foram muito importantes ao longo da época, muito mesmo. Conseguiram à maneira deles, da forma deles, dar resposta para ajudar também a equipa principal a conseguir o grande objetivo e o grande propósito para que estamos ali todos os dias. Por isso, muito obrigado a eles, a todos os miúdos, a todos os treinadores. Deixar um abraço porque fiquei muito feliz que eles conseguissem voltar à segunda Liga também. Será muito importante para aquilo que é o crescimento deles também, para aquilo que é eles estarem ainda mais preparados para dar resposta à equipa principal, porque a exigência da segunda Liga é um bocadinho ainda mais acima daquilo que é e que será sempre a Liga 3. Por isso, muito feliz a eles, deixar-lhes aqui um abraço de muito parabéns e de obrigado também, nesse sentido. Mas feliz por eles darem resposta, olhar para eles e ver alguns quando ganhávamos e quando ganhámos e se estrearam a chorar pela felicidade de poder estrearem-se na equipa principal de Sporting. Olhava para eles e emocionava-me porque o sonho deles era o meu, é o sonho do meu filho, será o sonho, se calhar, dos meus netos, dos meus sobrinhos. Por isso, não há nada melhor que isso. Mas feliz por a resposta que todos eles deram e foram capazes de dar. E ninguém melhor do que Rui Borges para olhar para esses momentos-chave de suspense que captaram a atenção do espectador preferido, claro, os sportinguistas. Marcaste bem os momentos. Penso que o jogo de Vitória, o primeiro jogo com o Benfica foi importante. Estávamos em segundo e levou-nos, perante um derby, levou-nos a ser primeiros outra vez, logo no primeiro impacto. Foi muito importante nesse sentido. O jogo em Guimarães, sim, também, contra uma grande equipa, um ambiente dificílimo, um grande ambiente, onde tínhamos o jogo controlado, onde depois acabámos por não conseguir, a mérito também do adversário. Foi muito importante para aquilo que seria o caminho também. O dos Açores, porque penso que foi logo a seguir ao empate do Braga, por tudo que a pressão de termos que ganhar perante uma equipa que não tínhamos tido dificuldades para trás. O Sporting tinha tido essa dificuldades para trás em outros jogos de campeonato e de taça, por ultrapassar um bom adversário e nós sermos capazes de ir lá à casa deles e conseguirmos trazer a vitória, vindo também de um resultado menos positivo que nós não estávamos à espera em casa perante o Braga. Mas sim, mas o jogo que me marcou mais, porque foi algo que eu também frisei muito naquilo que foi o meu discurso antes do jogo, foi o do Gil, porque bateu naquilo que era o meu discurso. Eu, antes do jogo, para a equipa, para o grupo, disse muito que o jogo do título não ia ser o jogo do Benfica e eles podem comprovar isso, os jogadores. Eu disse mesmo. Não era o jogo do Estádio da Luz. Eu disse, o jogo do título é hoje, o do Gil Vicente. Hoje é este jogo que nos vai dar o título. É feeling, não sei, chamem-lhe o que quiserem. São sentimentos, não sei. Sei que disse isso, o meu discurso foi bater nisso, porque achava mesmo que aquele era o jogo que nos ia dar o título. Porque sabia que ia ser difícil, não sei porquê, mas que se ganhássemos íamos ser campeões. Porque eu estava tranquilo para o jogo do Estádio da Luz, não sou assim, não sei explicar. Por isso eu, naqueles 94 minutos, quando o Quaresma fez golo, corri como um tontinho também,
porque senti que era um libertar de emoções e de sentimento que eu achava que aquele jogo é que era mesmo o jogo do título. E acho que foi o jogo mesmo que definiu para mim, porque foi um sentimento que eu tive no momento, mas porque depois olho para trás, olho para tudo que foi estes últimos jogos e tudo que foi para trás, todos os jogos da sua maneira foram importantes, mas foi o jogo que aquilo que eu senti bateu certo. E por toda a emoção que foi para todos, acho que ninguém precisa de fazer eletrocardiogramas nos próximos meses, porque esse jogo meteu toda a gente com o coração a mil, e foi um libertar de emoções indescritível daquilo que foi os adeptos, nós, toda a gente, Sporting. Foi um momento mesmo muito fantástico e que ficará marcado para sempre. O Sporting acaba o campeonato com uma equipa com o melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas, o melhor marcador, o melhor jogador, o jogador com mais assistências, e foi líder em 30 das 34 jornadas. Inclusive perdeu a liderança 3 vezes e foi buscá-la sempre. É difícil contestar um título quando há estes números, quando há tanta liderança do Sporting. O futebol é um jogo, é um desporto de regularidade, e nós fomos mais regulares em tudo, por tudo que disseste, por todos os parâmetros que frisaste. Feliz porque eu acho que nós às vezes vivemos numa sociedade que muito específica naquilo que é o pensamento, acho que nunca valorizamos, estamos sempre a desvalorizar tudo e todos. E se nós queremos às vezes valorizar o futebol e o nosso futebol, o nosso país, devíamos valorizar muito mais aquilo que foi o campeonato, porque foi um campeonato fantástico. Chegámos à última jornada a discutir campeonato, a discutir subidas e descidas, a discutir lugares nas competições europeias. Demonstra bem aquilo que foi a competitividade do campeonato, a que nível é que está a competitividade do campeonato, por isso temos que valorizar e muito que foi aquilo o campeonato para todos, não só para o Sporting, mas naquilo que foi todas as equipas, porque na última jornada definia-se muita ou quase tudo daquilo que é um campeonato de futebol. Por isso nós deveríamos valorizá-lo como tal, valorizar tudo que o Sporting foi capaz, melhor defesa, melhor ataque, melhor avançado. Às vezes eu não gosto de ouvir o que se fala, tento criar paredes sobre aquilo que se fala, seja sobre o Sporting, seja sobre o seu treinador. Mas isto para dizer que a tal parte da desvalorização estamos sempre preocupados porque o Sporting, porque joga diferente, porque o Sporting é das equipas que mais pressiona no campo ofensivo adversário, porque o Sporting é a equipa porque o Sporting que defensivamente tem que melhorar, mas o Sporting foi a melhor defesa, foi a equipa que menos oportunidades cria aos adversários do campeonato, ou que deixa criar situações de finalização ao adversário. Isso fala tudo isso fala por mim e por nós, enquanto equipa técnica e enquanto equipa. Por isso, da resto é valorizar isso e valorizar os jogadores que tiveram uma capacidade enorme. Por isso que eu digo que o trabalho depois, tudo isso é consequência daquilo que nós somos capazes, e eles foram capazes de ter de demonstrar isso e de trabalhar para isso. Tudo o resto é consequência daquilo que nós seremos capazes de fazer e produzir. A equipa foi capaz em todos os momentos de ser a melhor. A consequência disso é esses dados e é o bicampeonato, claramente. Família, um conceito tantas vezes falado em contexto esportivo que muitas vezes é apenas usado por quem está fora desses mesmos grupos. Mas quando se ouve em cada leão essa palavra, só pode ser esse mesmo, o sentimento de união, de irmandade, de deixarem tudo em campo pelo companheiro do lado. Isso acontece no Sporting, o que ainda dá mais valor às individualidades. Depois disso mesmo. Acho que o grupo é incrível mesmo. A camaradagem, a amizade, e eles vão demonstrando isso também nas próprias redes sociais deles. Tem uma amizade muito, muito própria entre todos. É um grupo fantástico em termos, e é muito importante para aquilo que depois é liderar e gerir um grupo, para aquilo que é um treinador, o trabalho de um treinador. Claro que nós também temos a nossa certa percentagem de trabalho e de capacidade de unir e de criar isso, mas grande parte é deles. Eles próprios criam um grande grupo, um grupo jovem. Para mim é por isso que eu ainda não parei de sorrir esses dias, porque olhar para os vídeos e imagens, ver o Arder, o Zeno, são miúdos.
o Kenda, o Simões, são só miúdos, a gente olha para eles, a gente esquece que são só miúdos de 20 anos, 19, 18, 21. Tipo, como é que é um grupo de miúdos que está aqui a ser campeão nacional, quer dizer. E se calhar também o grupo ser jovem também leva a que eles estão todos com fome de triunfar, e isso é importante num grupo. É olhar para o grupo e senti-los com fome de triunfar, de ir à procura de ser os melhores, de ser cada vez melhor. E o grupo é muito isso, todos eles. O Vítor tem uma fome, uma ambição infinita, o que passa também para os mais jovens, e é importante, apesar de ele ser jovem, mas para aqueles miúdos que estão com 18, 19 anos, 20, é importante olhar se calhar para os mais velhos, e o Vítor se calhar acaba por ser dos mais velhos, com 26 anos, ou 27, 26, 26, 27 anos, e olhar para ele e vê-lo com uma ambição e com uma fome de ser melhor, sempre à procura de mais e mais e mais, que depois o grupo em si, coletivamente, tem essa fome também, e cria essa ambição de ir à procura de mais, nunca tão felizes ou confortáveis com aquilo que já conseguiram. Querem mais, querem mais, querem mais. O que é que queremos? Queremos ser campeões. O que é que temos de fazer para ser campeões? Temos que trabalhar, temos que fazer isto. E eles agarram-se. E isso é, se calhar, um grande fator para conseguirmos triunfar, ou um dos melhores fatores para conseguirmos triunfar, foi esse mesmo de existir essa exigência, essa fome de querer ser melhores, essa ambição de os guiar a querer ser melhores. O Morten é um capitão com uma personalidade muito própria, muito boa. Acho que ganha o respeito logo só pela sua imagem. Acho que a malta olha para ele e já está a respeitá-lo, sem ele falar. Por a forma tranquila que ele é, por os valores também que tem, pelo caráter, por a forma humilde que ele tem também. Só de olhar para ele já ganha o respeito dos colegas. A gente respeita logo no momento. E isso é muito importante. Olharem para nós e dizer calma. É respeitar. Isso é o melhor que se pode ter. É logo no bater do olhar sentir o respeito. E o Morten é muito isso. Por isso tem sido um grande líder, um líder importante, não só fora como dentro de campo. Lá está o exemplo que ele dá dentro de campo para os mais jovens, tal como o Vítor. São dois jogadores que naquilo que é diário, naquilo que é não só extra, mas dentro de campo, pela sua capacidade, são um grande exemplo. E quem está atrás é impossível, nem pode ficar atrás daquilo que eles tentam dar e fazem para ser melhores e para dar à equipa Sporting. Por isso, são muito agregadores naquilo que é sentido naquilo que é atitude, naquilo que é a ambição que têm. Por isso são jogadores, e foram dois jogadores muito importantes, dois pilares. Como eu disse, são jovens, mas acabam por ser dos jogadores, se calhar, das pessoas mais velhas, tirando o Gaio, o Mateus Reis, porque também não posso deixar de os frisar, e nós às vezes falamos só dos jogadores que falam mais, que jogam mais e claro que acabam por ter mais impacto, mas há jogadores muito importantes de balneário que têm sido muito importantes. O Nuno Santos, que teve lesionado e tem uma resiliência diária que é impossível não olhar para ele, naquilo que é comunicar para os colegas, exigir dos colegas. É impossível também não nos agregarmos a ele e não olharmos para ele como um exemplo. A capacidade, a resiliência dele, a ambição dele, por mais lesões que teve, ele quer ser melhor e quer voltar e quer ganhar, e é impossível não nos agregarmos também a ele. Ao Mateus e ao Gaio, que são jogadores que ganharam tudo e mais alguma coisa, se calhar, no Sporting, e que diariamente o Mateus acabou por ter mais minutos e por ter mais jogos do que o Gaio, mas são dois jogadores muito importantes por aquilo que também são a imagem um pouco de Sporting, naquilo que é conquista, naquilo que tem sido estes últimos anos. São jogadores que olham para ele e respeitam-nos também como tal, quando falam, quando dizem algo, quando querem algo, porque conquistaram com muito trabalho esse respeito e essa valorização também perante o grupo. Destacar aqui mais malta, o Dani, que também veio de uma lesão, depois teve novamente uma lesão grave e tem sido também
diariamente uma capacidade e que também é capitão de equipa, apesar da sua idade também, e que olham para ele também como formação Sporting, símbolo Sporting. É importante também para quem vem dos miúdos olharem, ver o Dani, a capacidade que ele tem na resiliência também, tal como o Nuno. Por isso, jogadores muito importantes, destacar, deixaram a palavra também, que às vezes nós não falamos muito e a malta não tem falado muito, ao Trincão, ao Franco. O Trincão foi dos jogadores, eu já tive a oportunidade também de dizer isso, foi dos jogadores que mais me surpreendeu. Porque nós olhamos, eu a ver de fora, olho para o Trincão como um jogador especial na parte, no sentido técnico. Descobre coisas, faz coisas diferentes. Mas a capacidade dele de trabalho para a equipa tem sido indescritível mesmo, por isso surpreendeu-me muito, porque eu a ver de fora achava que ele era um virtuoso só, mas não, ele até pode perder 20 bolas, eu nunca vou chateá-lo, nunca, porque ele depois tem uma capacidade de trabalho e de compromisso para a equipa que tem sido fenomenal, que para mim me surpreendeu imenso, teve essa capacidade de se adaptar para ser melhor, por isso é que ele é melhor. Eu tenho toda a certeza que o Trincão é muito melhor do que era quando foi para o Barcelona, por exemplo. Okay? Cresceu e teve capacidade de se adaptar para aquilo que tem sido a exigência do futebol. E surpreendeu-me muito. O Franco, porque acho que temos dado muito valor ao Rui, que o Rui chegou em janeiro e o Mister optou por o Rui tem demonstrado realmente ser um grande guarda-redes. Mas destaca um bocadinho o Franco, porque o Franco tem uma personalidade que eu adoro. O dia-a-dia dele é para todos os colegas. A malta às vezes fala que ele e o Trincão não se largam, que são muito amigos, e são. Mas o Franco é muito amigo de toda a gente. É um rapaz que tem um miúdo tem uma personalidade. Respeitou sempre a opção do Mister quando chegou ao Rui e trocar por ele. O dia-a-dia dele é feliz, por isso que eu gosto, adoro, porque nunca vejo aquele rapaz triste, está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre a puxar por um colega, está sempre com energia muito boa, muito positiva. É impossível nós não estarmos a sorrir ao lado dele, é impossível nós não olharmos para ele e ter vontade de lhe dar um abraço. Mas não só eu, os colegas, isso é demonstrativo diariamente. Por isso, todos eles de alguma forma têm sido muito especiais eu falei aqui só de alguns que às vezes não se fala tanto, mais por isso, porque falamos sempre daqueles que têm mais minutos, ou daqueles que têm tido mais impacto, ou por golos, ou por não sofrer, ou por marcar, ou por ser capitão, mas a malta que está por trás é muito ou mais importante do que aqueles que jogam mais tempo. Se dentro das 4 linhas os soldados leoninos foram à batalha e venceram a guerra, tal só foi possível pelo Exército Verde e Branco, que tiveram, têm e vão continuar a ter ao lado deles. Lado a lado, caminharam rumo à glória. Sim, nós surpreendemos-nos sempre, porque eu acho que, por isso eu dizer a história do Marquês, devíamos todos passar pelo menos uma vez por aquele sentimento. Porque uma coisa é vermos de fora, outra coisa é vivê-lo por dentro. Em nós de fora, ok, temos a sensação, o impacto, mas depois dentro é ainda maior, é ainda mais indescritível. Tudo aquilo que eles foram capazes ao longo do tempo de nos dar é uma coisa impossível. Eu acho que é impossível eu descrevê-lo, porque desde a chegada, desde os jogos em casa, desde os jogos fora, houve jogos fora que foram incríveis. Os nossos adeptos foram incríveis, desde que nós chegámos nesse sentido, mesmo nos jogos fora. Agora nos últimos jogos, nas saídas da academia, foram fantásticos. As chegadas aos estádios nestes últimos jogos também foram surreais, as imagens, por isso que eu digo, nós a vermos as imagens já achamos surreal, vivê-lo por dentro é completamente ainda mais fascinante e mais louco, por isso não há palavras para aquilo que eles nos deram, o carinho que me tiveram e que têm sempre para comigo, desde o momento que cheguei aqui, mesmo na rua, mesmo sempre com carinho para comigo, sempre é fenomenal. Eu volto a dizer, à parte daquilo que sou enquanto pessoa, enquanto valor, enquanto personalidade, sou muito daquilo que sinto. E quando me estreiei na Primeira Liga, estreiei-me pelo Moreirense.
houve 2 clubes nessa época que me marcaram naquilo que foi ambientes. Foi o Vitória e foi o Sporting. Tive a oportunidade de trabalhar também no Vitória e agora felizmente estou no Sporting, por isso naquilo que foi jogar contra marcou muito, já me tinha marcado, estar por dentro, não sei, é só mesmo estando aqui é que devia toda a gente ter essa oportunidade. Acho que é a melhor sensação do mundo, é os adeptos, porque o futebol é isso, é emoção, é paixão. Por isso eu nos últimos jogos eu dizia, e se calhar os adeptos ouviam-me antes deste jogo, é só mais um jogo de futebol. E é um jogo de futebol, desfrutem-no como tal. Podia-nos dar o bicampeonato, deu-nos, felizmente, mas é um jogo de futebol. Vai haver sempre futebol, vai ser um jogo de futebol de emoções e de paixão. Por isso desfrutem-no como ele é, por aquilo que ele nos dá. E os adeptos, essas emoções e essa paixão, é o jogo de futebol, é vivido a 1000%, não a 100%, mas a 1000%. Houve vários jogos fora em que o apoio foi ainda mais impressionante do que o normal. Lembro-me do Rio Maior, com o Casa Pia, lembro-me do Bessa, é uma dimensão diferente. Qual das deslocações mais lhe ficou na memória de todas as que já fez com o Sporting? Sim, eu penso que talvez a do Bessa, pelo ambiente que o próprio estádio também cria, mas por a bancada ser mesmo... A imagem é fora do normal. Estávamos mesmo em casa e a equipa sentiu isso, o resultado foi demonstrativo disso, que foi muito importante nesse jogo, apesar do Boa Vista ter infelicidade de ter descido, há um ambiente sempre muito difícil, é um estádio sempre muito difícil, é um campeão nacional e não nos podemos esquecer disso. Tenho sempre muito respeito por todos. Por isso sabíamos que, apesar de tudo, poderia ser um jogo muito difícil, mas os adeptos fizeram-nos sentir em Alvalade. Por aquilo que era a imagem, se calhar o jogo fora que mais me marcou, sim, talvez o Bessa. O Santa Clara, que era longe, também foi, e numa ilha, tínhamos muitos adeptos também, na Vila das Aves também. Foram jogos que nos marcaram, se calhar, mais, porque fizeram-nos sentir mesmo em casa. Claro que fizeram-nos sentir sempre, mas nesse, se calhar, conseguimos ter sempre ainda mais adeptos do que o adversário no estádio, o que levou a que nos sentíssemos mesmo em casa. Mister, há uma certa irracionalidade, não é? Tem todo este sentimento, nesta paixão, porque se abdica de tempo de família, abdicam de dias de trabalho para fazerem viagens, para estarem noutra família que é do Sporting. Por isso é que se diz que os adeptos do Sporting são diferentes neste aspecto? Sim, eu penso que não só os adeptos, eu acho que é os adeptos e o próprio clube. É diferente na sua maneira de estar e de ser. Por isso que eu digo que, em termos de caráter, clube e valores clube, é muito aquilo que é também nós, enquanto equipa técnica do Rui Borges. É muito próprio, a gente ouve e vê, vemos na praça, entre aspas, naquilo que é em relação aos outros clubes, aos outros grandes clubes também. Somos diferentes, não, é difícil explicar. A forma de gerir, a forma de ser, a forma de estar no nosso dia-a-dia é diferente. E isso é bem demonstrativo e foi bem demonstrativo nestes 4, 5 meses que estamos aqui, pelo menos que eu estou no Sporting. É bem demonstrativo no nosso dia-a-dia, é bem demonstrativo naquilo que é o calor e paixão que passam para nós, os adeptos em si, e nós e vocês, staff Sporting, também. Por isso, acho que é uma cultura que está incutida, que não vai mudar, tem vindo a melhorar, tem vindo, se calhar, a ser cada vez mais respeitada e olhada de forma diferente, porque merece. Por isso, não sei se para os outros são os melhores, para mim são os melhores porque são diferentes, somos muitos, mas acima de tudo somos diferentes por o saber estar e o saber ser. E agora, Mister? Ouvir Rui Borges, campeão nacional 2024-2025 e o treinador que levou ao bicampeonato do Sporting mais de 70 anos depois, soa bem? Soa-me
Felicidade só. Pá, porque tenho defeitos, tenho virtudes, eu disse isso. Olha, não fui um grande jogador, não consegui uma licenciatura, mas à minha forma, com os meus defeitos e com as minhas virtudes, com o meu acreditar e com a minha ambição e com a minha capacidade de trabalho acima de tudo e de ir crescendo, nunca me achando melhor que ninguém, mas nunca me achando também pior que ninguém, achando-me o Rui Borges só e apenas. Por isso, é bom, é um sentimento de orgulho e é isso que me deixa feliz. Mais do que qualquer troféu, é o ouvir, sentir nos outros o orgulho que tem de ver o Rui Borges campeão nacional pelo Sporting em 24 e 25 e a minha cidade. A minha cidade também não posso deixar de a frisar porque o carinho que tem demonstrado sempre para comigo tem sido infinito. Não, muito sinceramente não estava à espera que fosse tanto, porque vejo o carinho de toda a gente, que às vezes até a cor futebolística não é a verde, mas que é torcer pelo Sporting até à morte. E o símbolo do Sr. Germano, não é? O trator, não é? Com o trator, é isso mesmo, num terreno que não é de um adepto de outro clube, por isso. As pessoas têm tido um carinho enorme por isso, esse orgulho de ver nos outros, o orgulho de verem alguém da terra, e o Rui Borges, campeão nacional, para mim, enche-me de felicidade, põe-me a sorrir, e é o melhor troféu que eu posso ter. É verdade que a época não acabou e há uma dobradinha para ganhar e escrever mais história. Mas o tricampeonato é um sonho que todos os leões têm bem presente para a próxima temporada. Claramente que é o sonho de todos nós. Será o nosso maior propósito, ou o nosso principal propósito é conseguirmos ser tricampeões. Lá está. É criar recordações em toda a gente, em nós próprios, e continuar a ganhar e a termos estas emoções que tivemos, chegar ao fim de ter estas emoções. É o melhor que nos pode acontecer, é o melhor que nos pode guiar para voltarmos a ter uma grande época, e uma época de felicidade, tal como esta. Mister, para fechar, acho que das duas partes, é como alguém disse no Marquês, um dos seus jogadores, vamos ver para a próxima época. Vamos ver. Muito trabalho acima de tudo, mas seremos felizes com toda a certeza. Mister, agora vemos no Jamor. Obrigado. Deus, Mister, até à Foi próxima. um gosto enorme. Igualmente. Até domingo.